Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada maior a que se comparar com a esperança viva. Tua presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Você pode declarar bem alto: Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. Só vocês declarem: Santo. Você pode declarar mais alto: é o sermos inundados por tua glória, Senhor. Deus, aqui estamos, Pai. Queremos te adorar, Pai, em espírito e em verdade, Senhor. Pai, precisamos de ti, Deus, mais que tudo. Pai, o Senhor é santo, Deus. O Senhor é digno, Pai. Precisamos de ti, Deus. O Senhor é exaltado, Pai. O Senhor é adorado, Pai. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou. O teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. Declare: no altar de adoração sejas Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar.
Jesus, Filho de Deus. Oh, oh. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si o pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Num altar de adoração, declare. Deixou declare, seja exaltado, seja seu nome é e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome poderoso és, e não há nada Que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Glória a Deus, Pai. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado, Deus. Boa noite, graça e paz. Para quem não me conhece, meu nome é Ju. Então, quando eu perguntei para o Bruninho qual seria o tema do Metanoia desse mês, ele me disse que seria amputação radical. Isso me fez refletir muito. Aí eu comecei a pensar, e rapidamente eu pensei, no âmbito da saúde, quando a gente fala de amputação radical não, só amputação. Quando a gente fala de amputação, a gente está falando de remover, de retirar um membro nosso.
Normalmente, na maioria das vezes, a gente retira esse membro porque aquilo vai trazer uma consequência. E provavelmente essa consequência vai levar à morte. E isso me fez refletir, eu pensei muito em mim. Em um dado momento da minha vida, eu tive essa experiência, que foi retirar de mim aquilo que era parte de mim. Aquilo que eu achava que era eu, entendeu? E isso não é fácil. Eu era uma pessoa que tudo tinha que estar no meu controle. Tudo que tinha que ser do meu jeito, tudo tinha que ser nos meus planos, né? Eu era um pouco orgulhosa, era um pouco egoísta. Bruninho fala que eu sou um pouco teimosa, mas eu bato o pé que não. E retirar isso, retirar aquilo que eu achava que era parte de mim, não foi nada fácil. Eu lembro de muitas vezes em que eu chorava e eu perguntava para Deus, mas Deus, o porquê? Por que que isso está acontecendo? Porque eu tive que abrir mão de coisas, eu tive que abrir mão de planos, eu tive que abrir mão de pessoas, mas o que eu quero focar com vocês foi como eu tive que abrir mão do que eu achava que eu era. E eu questionava a Deus, mas Deus, por quê? Naquele processo, né, de ansiedade, de aflição, mas Deus, por quê, né? Até que eu entendi que eu não tinha o direito de questionar a Deus e muito menos indagar, porque aquele processo que eu estava passando de retirar quem eu era simplesmente consequência dos meus atos. Um exemplo muito básico assim para vocês entenderem. Vamos supor que a gente vacila com os nossos pais. Vacilamos e a gente não ganha aquele videogame que a gente tanto esperava ou aquele iPhone do lançamento. Mas assim, em nenhum momento, por exemplo, os nossos pais nos colocou numa escola e disse bem assim, filho, vai lá e reprova. Eles não fizeram isso. Isso a gente fez sozinho. Porém, eles vão usar da situação que a gente criou para nos ensinar a lição, não dando aquilo que a gente queria. E com Deus é do mesmo jeito. E para depois a gente pensar num processo de uma confiança, assim como a gente tem que restabelecer uma confiança com Deus e com os nossos pais, não é de um dia para o outro. A gente passa por um processo e isso não é fácil. No meio da amputação tem outro termo que a gente também usa na saúde, que é a dor fantasma. A dor fantasma é quando a gente ainda sente aquele membro que foi retirado. E no nosso meio é a mesma coisa, a gente vai sentir. Se foi fácil, lógico que não. Mas assim, Deus nunca disse que seria fácil. Pelo contrário, Deus sempre falou que nós seríamos até... A Bíblia é clara quando fala que nós seríamos tratados como louco. Então não é fácil. Retirar aquilo que erroneamente eu sempre pensei, essa sou eu. A gente tem o costume de falar bem assim, fui assim durante 23 anos, não vai ser agora que eu vou mudar. Mas não é assim que funciona. E é difícil e não vai ser fácil, porque aquilo era parte de mim. Então assim, o que eu aprendi com isso, em meio a esse processo? Em primeiro lugar, que o meu valor não estava nem em coisas, muito menos em pessoas. O meu valor, o meu significado estava em Deus. Eu aprendi que as coisas não eram no meu controle, não estavam nas minhas mãos. Eu aprendi a olhar para o céu e dizer, Deus, me mostre quem eu sou. Deus, é isso que o Senhor quer para mim? Quem o Senhor quer que eu seja? E assim, não vai ser fácil. Jesus nos ensinou a carregar uma cruz, o fardo é pesado, Ele nos ensinou a carregar uma almofada, então fácil nunca vai ser. E se até Jesus, em seu extremo de santidade, passou por um deserto, quem somos nós para andar apenas por caminhos verdejantes? Então assim, o que eu queria dizer para vocês assim, eu ainda tenho muito que crescer, eu ainda tenho muito que aprender, mas mesmo errando, mesmo pecando, porque nós somos pecadores, eu oro e eu incentivo vocês a também a orar para Deus, para que Ele nos fortaleça. E que independente dos nossos tropeços, que a gente nunca perca o foco, que é Jesus, e o nosso alvo, que é Deus. Amém? Santo Espírito de Deus, fale aos nossos corações através da sua palavra, nos desfaça, nos refaça segundo o seu propósito eterno. Que ela nos transforme, Deus. Nós cremos na sua palavra, cremos nas Sagradas Escrituras. Sabemos que ela é poderosa e eficaz para nos transformar completamente. Essa é a nossa oração. Aqui estamos, Deus, porque cremos no Senhor, cremos no seu infalível amor. Por isso engrandecemos o Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Nós mesmos não faríamos isso, de tão pecadores e falhos que somos. Se não fosse pelos seus méritos, pelo seu sangue naquela cruz, Jesus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a sua ressurreição
não haveria essa possibilidade de poder te adorar. Então, obrigado, porque o Senhor fez tudo o que precisava ser feito. Através do seu sangue, nos deu um novo e vivo caminho, um caminho de verdade, de vida. Nós te louvamos, te engrandecemos por tudo que o Senhor é. E aguardamos, Deus, o dia onde veremos o Senhor face a face. Então, ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos, amém? Vocês estão comigo aí? Amém? Pode ligar as luzes, galerinha, show. Feche seus olhos, vamos orar. Deus tenha misericórdia das nossas vidas, mais uma vez. Que essa palavra toque os nossos corações, que da minha boca saiam as palavras que estão no seu coração, Senhor. Eu preciso muito do Senhor. Mais uma vez, eu imploro, venha sobre nós, em nome de Jesus, amém. Esse filme é 127 horas, alguém já assistiu? Só a galera old, né? A molecadinha da geração Nutella nunca viu esse filme. Não sei se vocês perceberam, mas esse filme quase deu um Oscar para James Franco. Então, quem gosta dele, ele é um baita ator, mas nesse filme ele foi assim, muito bom. Então ele infelizmente não ganhou o Oscar naquele ano, mas é uma atuação lascada. Conta a história de um alpinista que era muito astuto e ousado. Então ele gostava de ir até o cânion e escalar e fazer coisas absurdas. E ele gostava de um friozinho na barriga, por isso ele não contava para ninguém o que ele estava indo fazer. E aí num belo dia de sol, né? Ele viu umas menininhas, azara elas, e vai todo bonitão achando que ele ia fazer a maior escalada da sua vida. E acontece que uma pedra muito grande vem e cai sobre o seu braço. E ele fica preso por 127 horas. Se você assistiu o filme, é 127 horas o nome. E ele passa durante, eu ia falar que era 127 horas do filme, mas não é tudo isso. Mas o filme, ele praticamente inteiro é com ele com o braço preso. E você fala, poxa, eu vou ficar 1 hora e pouco vendo um cara com o braço preso? Assista que você vai ver. Começa a mostrar tudo o que acontece, os delírios que ele tem, o seu tamanho arrependimento, porque ele começa a cair na real do que ele estava fazendo e começa a pensar que vai morrer. E ele tem pouquinha coisa, e com o tempo acaba aquela comida. E o filme vai passando. Eu vou dar um spoiler aqui, e quem não gostar, poxa, uma pena. Mas quem é da geração do Dragon Ball sabe que spoiler aguça a gente querendo ver o outro episódio. Dragon Ball sempre fazia isso, né? Amanhã o Freeza morre. Aí você assistia, o Freeza não morria. Era amanhã no desenho. O amanhã do desenho demorava 5 dias, né? Mas a gente achava que era no outro dia. E então, quase que no final ele já estava sem forças, ele estava tomando água de chuva. Ele pega um canivetinho que ele tinha e corta seu próprio braço, para que ele conseguisse fugir dali, ou ele morreria. E quando ele está indo embora, milagrosamente, um casal o encontra e resgata ele. Essa é a história real. No final do filme tem o carinha, com o bracinho assim. E é um filme bem pesado. Vocês estão rindo que eu falei do braço do cara assim? Eu não vou contar aquela história, tá, gente? Tinha um menino. Ele era muito ousado quando ele estudava. Ele não conhecia Cristo. E na sua escola tinha um professor que ele não tinha braço. E uma vez ele chegou na sala e os meninos estavam jogando truco. E ele falou bem assim: vai todo mundo por orientação, que eu que mando aqui. Quando eu estou na escola ninguém joga truco, porque o que eu falo acontece. Aí esse menino muito ousado falou: o que você fala acontece, professor? Ele falou: aham. Bate palma. Esse menino tomou advertência. Minha mãe está ali no fundo. Desculpa, mãe, pelas advertências que eu tomei e por essa história. Foi triste. Antes de Cristo, irmãos, hoje eu sou uma nova criatura. Amputação radical é um tema que eu extraí do Jay Adams. Quem não sabe quem é o Jay Adams, é um grande teólogo. E a editora Monergismo tem traduzido alguns livros dele. Então, se você quiser, ou você entra no site, ou você compra com o nosso amigo Iago, que está aqui, ó, dá um tchauzinho, na livraria Bereia, que sempre ajuda o Metanoia. É um mantenedor, né? Amém. E
O Jay Adams fala sobre amputação radical. Quem já ouviu falar sobre isso aqui? Amputação radical. Presumir, né? O Socó, que mora lá em casa, eu fico comentando com ele sobre a pregação, né? Então é isso. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus 5, 29 e 30. Gente, faz tanto tempo que eu não prego no Metanoia, eu estou com frio na barriga. Rapaz. 29 e 30, 5, 29 e 30. Mateus. Que legal pregar no Metanoia de novo. A gente estava desde novembro parado. Acharam? Amém? Se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o e lance-o fora. Pois te é mais proveitoso perder um dos seus membros do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Se tua mão direita te faz pecar, corta e atire ela para bem longe de você. Pois é muito melhor que um dos seus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Jesus ele fala sobre esse lance de se o teu olho te faz pecar, arranque, joga ele fora, pelo menos 3 vezes. Uma está em Mateus 5, que a gente acabou de ler, outra está em Mateus 18, e outra está em Marcos 9, 42 ao 47. Qual eram os contextos? O primeiro contexto, Jesus ele estava falando sobre o adultério, e não só sobre o adultério físico, mas sobre o adultério na mente. Jesus ele fala que se você olhasse uma irmã ou uma pessoa com intenção impura no seu coração, você já tinha adulterado com ela. E ele fala isso no capítulo 5 de Mateus, dentro do Sermão do Monte. As outras 2 vezes que Jesus fala sobre o teu olho te fazer pecar, você tem que arrancar ele está falando quando as nossas atitudes, elas fazem com que algum pequenino na fé tropece. E eu vou explicar um pouco melhor para vocês o que é tropeço diante desse contexto. Mas, Gabriel, você colocou aonde aquele negócio? Cadê o Gabriel? Então, veio, gente, a gente não fez Metanoia faz uns dias, a gente está acertando algumas coisinhas. Esse texto é muito claro, ele fala que seu olho te faz pecar, você tem que arrancar. Se sua mão te faz pecar, você tem que arrancar. E fala olho direito e mão direita, antes que algum engraçadinho pense, ele não está falando de política não, tá? De direita, de esquerda, tem gente que acha que é isso. Mas esse texto ele está falando que se seu olho te faz pecar, você tem que arrancar. E se a sua mão te faz pecar, é melhor você arrancar e jogar longe. E isso é muito radical, né? Muito radical. E hoje, cadê o Gabriel? Pô, Gabriel, você quebrou todo o clima. Eu ia pegar um facão agora e falar que no final do culto a gente ia cortar os membros que fazem pecar. Mas não deu mais. Também tinha irmão que tinha uns membros que não dava para tirar dentro da igreja, né? Que faz pecar. Então, melhor não. Agora já foi. É isso aí que é cortar? Olha ali, gente. Não, deixa quieto. Não dava para cortar nada com isso aí. A palavra grega para pecar aqui é escandalizo, que é usada como a palavra de escândalo. Tem alguma versão, talvez, que fala se seu olho te faz tropeçar. A palavra escândalo na Bíblia, ela está intimamente ligada com a ideia de tropeço, de escandalizar. Então, quando alguém fala, olha, não tome essa atitude porque escandaliza, irmão. O que a Bíblia diz, ou o que ela quer dizer quando ela usa a palavra escandalizar? Significa que se você fizer aquela atitude, aquilo vai fazer com que uma pessoa tropece. Quando você para estudar no grego, consegue ser muito pior ainda a literalidade da palavra escândalo, o pecar nesse contexto. Porque ele não está falando só de uma atitude tua fazer com que alguém tropece e caia na fé. Mas essa palavra, ela traz a ideia de armar uma armadilha. Armar uma armadilha? Deu para entender, né? E essa questão de armadilha é muito legal, porque o texto ele não fala só de uma armadilha que vai... É como se ele tivesse... Vou tentar explicar para vocês. É como se esse texto dissesse que se seu olho fizesse um irmão pecar, ou escandalizar e tropeçar, é como se você te fizesse pecar, é como se você tivesse armado uma armadilha e com ela mesmo você caísse dentro dela e se lascasse. Vocês conseguiram entender? Amém. Então dá para a gente prosseguir. E o Champlin, ele fala que Jesus ele falou mão direita muito determinado naquilo que ele queria falar, não é só uma analogia. Ele fala mão direita porque o que Jesus queria passar é que geralmente a mão direita é que as pessoas mais usam para fazer algo. Vocês conseguem entender isso? A não ser aqueles que são canhotos. Então,
Esse texto, obviamente, ele não é literal, não é para você arrancar os membros do seu corpo, se automutilar, até porque a Bíblia fala que não é para você fazer isso em vários outros versículos. Jesus fala isso de forma alegórica, é como se fosse uma parábola que ele está dizendo aqui. Mas, mesmo não arrancando literalmente uma parte do teu corpo, isso não consegue tirar a tamanha radicalidade que tem nesse texto. Esse texto ele está falando que talvez esse seu olho ou alguma parte da tua vida está fazendo com que você crie uma armadilha que vai te matar no final. E o Berkeley, um comentarista bíblico, ele fala que pode ter a ideia de arapuca. Quem já viu arapuca, aquele negocinho que pega passarinho? Sabe, que eles colocam... Você sabe o que é arapuca, né? Se não sabe, depois dá um Google, e você vai descobrir. Ele também fala que pode ser uma corda. Alguém já viu um filme que um cara está andando no meio do mato, de repente uma corda pega a perna dele e joga ele fica de cabeça para baixo? A armadilha pode ser essa também. E também pode ser um buraco. Vocês já viram um filme também que a pessoa está andando e tem algumas folhas, e quando ela pisa, ela cai dentro de um buraco e fica lá, até que ela é resgatada para ser morta ou alguma coisa? Vocês já viram isso? Então, esse texto ele fala da margem esses 3 tipos de armadilhas. E a primeira coisa que eu queria pensar com vocês é sobre o que é pecado. Às vezes a gente brinca bastante com essa ideia de pecado. A gente não entende muito bem do que está falando, do que a Bíblia está falando quando ela fala sobre essa questão chamada pecado. E uma das coisas que a gente tem que pensar, irmãos, é que o pecado ele domina o coração humano. Quando lá no Éden, o nosso amigo Adão e a sua esposa, eles pecam, há uma ruptura entre eles e Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é e o texto diz que se eles comessem daquele fruto, certamente eles morreriam. Aí você pensa, poxa, mas o homem come o fruto e não cai duro morto. Não é disso que ele está dizendo, ele está dizendo que ele morreria. Então é como essas folhas aqui, elas foram arrancadas, isso aqui é de verdade. Elas não morreram na hora que arrancou, ficou seco. Ele ainda vai secar. O que acontece no Éden é que com o pecado, o homem é arrancado da presença de Deus. O pecado afeta completamente o coração do homem. E se a gente não compreender essa questão do pecado, e a gente não enxergar o nosso pecado como Deus vê, a gente nunca vai entender o que a gente está fazendo e encontrar remédio para isso. Uma das primeiras coisas que a gente precisa entender quando quer ser curado é que a gente está doente. Vocês conseguem entender isso? Se você ficar resistindo e falar, não, eu não estou doente, aquilo pode acabar com você. E isso é uma das coisas que a gente precisa analisar. Porque a Bíblia, ela diz que o pecado rompeu o relacionamento do homem com Deus. E às vezes, irmãos, quando a gente fala de cosmovisão bíblica, daquilo que o texto diz, a gente acha que o texto tem que se adaptar a gente, não a gente se adaptar ao texto. Exemplo, provavelmente se você fosse num médico e fizesse uma bateria de exames, e ele falasse, cara, sua situação está feia, mesmo novo, você está com um câncer aí que já atingiu muita coisa em você. E pelas minhas contas aqui, pelo que a gente está vendo desse caso grave, você tem pelo menos uns 6 meses de vida. Por acaso você ia olhar para o médico e falar, você está louco? Claro que não, faça exercício físico, faça crossfit, esse exame está errado, claro que não. Você ia acatar aquilo, você ia entender, porque entende-se que ele estudou e que ele sabe o que ele está falando, amém? Quem que entende que a Bíblia é a palavra de Deus? Então quando ela diz que você pecou, isso rompeu você da presença de Deus, e que o salário do pecado é a morte, a gente está falando de uma coisa muito séria. Outra coisa que a gente precisa entender, é que, muitas vezes, quando nós pecamos, em vez de a gente ir para a presença de Deus, a gente faz o que o Adão e a Eva fizeram lá no jardim. E quem lembra o que eles fizeram? Quando Deus veio para ter com eles no final da tarde, o que aconteceu? Eles se esconderam. Às vezes, quando a gente erra, a primeira coisa que a gente tenta fazer é se esconder. É tipo criança. Eu, terminando o curso de teologia, semana passada, eu vi uma ilustração do Jonas Madureira que mexeu comigo. Ele falou que um dia ele falou para a filha dele, não come chocolate. E enquanto ele estava estudando lá, ela foi e comeu chocolate. E ele fala que enquanto ele estudava, ela chegou na biblioteca. E ele olhou para ela e falou, filha, você comeu chocolate? Ela, criancinha, não comi, papai. Filha, você comeu chocolate? Papai, não comi.
filha, não mente para o papai, mentira é feio, Deus não gosta. Ele explica, você comeu chocolate? Ela, não comi, papai. Ele fala que ele pegou ela no colo, levou ela até o espelho e mostrou, ela estava toda suja de chocolate. E muitas vezes a gente se reluta, mas a gente não entende a complexidade do pecado, e a gente esquece que Deus, Ele vê todas as coisas. O pecado é abominável a Deus, Ele odeia o pecado, Deuteronômio 12:31, o pecado é contrário à nossa natureza, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que é uma imagem e uma semelhança? Quando você olha, quem é que tem habilitação? Quem é que gosta da foto da habilitação? Olha, tem uns irmãos que gostam, geralmente a gente não gosta, e uma das coisas que a gente reluta é mostrar alguns documentos. Mas aquela imagem, aquela foto 3x4 que está lá é para quê? Para que quando a pessoa olhe, ela veja que é você mesmo. Então quando Deus nos fez, a sua imagem, a sua semelhança, significa que era para que nós, que ao olhar para nós, as pessoas vissem Deus. Você consegue entender isso? E o pecado, então, ele é totalmente contra a nossa natureza. E existe uma pena para o pecado, que é a morte. E o pecado é uma coisa muito séria, porque não existe esse negócio de pecadinho, pecadão. Às vezes a gente pensa, já viu aquela história de mentirinha branca? Ah, mentirinha pequenininha, mentirinha branca. Não existe isso diante de Deus. Tudo é pecado. O texto de Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz que se você guardar toda a lei, mas tropeçar em algum ponto, se torna culpado de todos. O que acontece nesse lance de pecadinho, pecadão? Não existe diferença para Deus, tudo é pecado, amém? Mas existe diferença para você, que é a consequência do seu pecado. Esse texto diz que se você olhou, o mesmo texto diz que se você olhou alguém com raiva daquela pessoa, você matou ela no seu coração. Então, você matou, certo? Mas é diferente você dar um tiro e matar alguém fisicamente. Porque se você só matou ela na sua mente, se arrependendo diante de Deus, não há consequência desse ato. Mas se você dá um tiro nela, tem. Você consegue entender essa diferença? Então a gente não pode ficar brincando com Deus, que às vezes a gente acha que Deus é bobo. E esse texto, quando ele fala sobre essas coisas, ele faz com que a gente entenda que ele está falando de algo muito sério. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você é: o que te faz pecar? Cara, a gente, às vezes, acha que Deus, Ele mudou. O Deus da Bíblia se aposentou, agora é um deusinho mais zen. Vocês já viram aquelas fotos de velho good vibes? Deus não é daquele jeito. Ele não vai olhar para você e vai falar: calma filho, está tudo certo. É nós. Deus é justo. E se Ele é justo, e Ele diz que o salário do pecado é a morte, e se você está plantando isso, você vai colher o quê? É tipo a irmã Renata, quem planta sacanagem, colhe solidão. Irmão, a colheita é opcional, mas a semeadura, a semeadura é opcional, mas a colheita não é. Gente, eu estou muito empolgado de pregar de novo no Metanoia, então eu vou errar bastante hoje. Às vezes a gente não consegue entender isso, mas o que esse texto nos traz é que se o nosso olho está fazendo a gente pecar, o que a gente tem que fazer? Arrancar ele. Depois ele continua dizendo bem assim: e se a sua mão direita te fizer pecar, corta e atire para longe. Esse atirar para longe vem da palavra grega chamada balo, que significa arremessar sem saber onde vai cair, lançar ao rio, não deixar vestígios, eliminar sempre. Quando o texto fala de arrancar um membro do seu corpo, já é radical, mas ele fala de arrancar e jogar, sem saber onde vai parar. Por acaso você já pegou alguma coisa que você não queria mais e jogou bem longe sem saber onde vai parar? É dessa radicalidade que esse texto está dizendo. E eu queria que você pensasse agora, todo mundo aqui tem uma lei moral de Deus dentro do seu coração, é só ler Romanos 1. A moral está aí para provar que Deus existe. E uma das coisas que a gente precisa perceber agora, é que eu queria que você fizesse um exame na sua mente. Quais são as atitudes que você tem tido, que você sabe que Deus não se agrada e você tem permanecido nelas? Às vezes a gente não entende isso. Quais são o tipo de atitude que você tem tido? Que você sabe que Deus está muito chateado? O que você tem feito que você sabe que não agrada o coração de Deus? Irmãos, às vezes na nossa vida a gente começa a ter um negócio chamado iniquidade. Quem sabe o que é iniquidade aqui? Iniquidade é pecadinho de estimação. É aquele negócio que você faz e na hora que você começou a fazer você acha até ruim. Mas com o tempo você começa a relativizar.
E com o tempo você faz tanto aquilo, que aquilo se torna uma parte da rotina da sua vida. É tipo perfume. Quando a gente compra um perfume novo, a gente passa ele e sente o cheiro, né? Mas com o tempo a gente se acostuma com o cheiro daquele perfume, e a gente passa e não sente mais nada. E a gente passa. Aí quando sai do quarto, a mãe ou alguém que mora na casa fala: tomou banho de perfume? Por quê? Aquilo passa a ser corriqueiro na nossa vida. E às vezes a gente faz tanto aquilo, que a gente nem percebe, mas as pessoas que estão ao nosso redor percebem. Você quer ver um exemplo disso? O mentiroso. Eu não sei se vocês já conheceram alguém mentiroso, mas eu conheci uns caras, irmãos, que tinham mestrado em mentira. Os caras eram talentosos. Uma vez a gente estava com alguns irmãos indo para algum lugar fazer alguma coisa de Jesus. A gente ia arrumar um som, um negócio assim. E no meio do caminho o carro estragou. E tinha um cara que ele sabia, tudo ele já tinha trabalhado. E aí quando o carro estragou, um amigo nosso falou que era bateria do carro. Ele falou: bateria? Sei demais, já trabalhei com bateria anos da minha vida. Bateria? Pode falar que eu sei, que eu arrumo essa bateria aqui agora. Aí o irmão falou: que legal, também já vendi bateria. Eu era representante daquela marca Megazord, já ouviu falar? E o menino falou: Megazord? Só trabalhava com essa. Gente, Megazord é aquele bicho do Power Ranger, sabe? E o cara mentia tanto que a gente foi dando corda. E a Megazord, não, vendia 3 tipos lá. E o cara mentia. Tudo ele mentia. O problema do mentiroso é que ele vai mentindo, vai pecando, até o ponto onde a mentira acaba com ele. É aquela história clássica que a gente ouviu do menininho que mentia que estava se afogando. Acho que todo mundo já ouviu, né? Ele ia no rio e fingia que estava se afogando, e de repente parava todo mundo e desesperado, chegava lá, ele estava, enganei vocês. E foi assim durante muitas vezes, até que no dia que o abençoado se afogou mesmo, todo mundo falou: é brincadeira dele, morreu. Não sei se essa história é real, né? Mas é legal de contar. E uma das coisas que eu quero que você pense é que, cara, se você ficar dando corda para o seu pecado, se você continuar fazendo ele vai acabar com você. Eu conheci um cara que eu era muito fã dele. Eu admirava ele na época que eu era jovenzinho e não era muito crente. Porque ele tinha uma habilidade muito grande de... Como eu posso dizer isso? De ser romântico. Ele conquistava as mulheres ao seu redor. E ele era bom, irmãos. A gente ia nos lugares, as meninas mandavam cartinha para ele. A gente orava para ser igual ele, irmão. O cara era bom. E eu achava isso o máximo, e eu cresci vendo ele ser o garanhão da galera. Eu lembro que quando eu fiquei mais jovenzinho e mais esperto, eu comecei a perceber que aquele garanhão era extremamente vazio, que ele não conseguia namorar com alguém, que ele não conseguia ser fiel, que toda pessoa que ele arrumava, ele acabava atraindo. E uma vez esse garanhão, ele falou para mim chorando, que ele falava: olha, isso é a pior desgraça da minha vida. Talvez eu viva sozinho o resto da minha vida. Por quê? Porque eu não consigo parar. E às vezes a gente não consegue perceber, a gente fica brincando com um pecadinho, mas quanto mais você alimentar ele, maior ele vai se tornando. Até que ele se torne um monstro tão grande o suficiente que te engula completamente, acabe com você. E às vezes você está brincando com a própria arapuca que você construiu. E ela vai cair, vai fechar e pode acabar com você. Às vezes, você sabe que tem um buraco, você está brincando de colocar o pezinho, mas num baita desequilíbrio você pode cair lá dentro e se arrebentar inteiro. Às vezes, a gente brinca tanto com algumas coisas porque a gente acha que está no controle delas. E o que esse texto fala é que você não tem que brincar com nada, você tem que arrancar aquilo e jogar fora. O que você pensou? O que você tem feito? Olha, como o pecado entrou dentro da igreja. Se passar um raio-x aqui em vocês, talvez vai aparecer coisas que vocês não gostariam que ninguém soubesse, mas coisas que vocês fazem diariamente. Às vezes a gente não se liga muito nisso, mas se passasse um raio-x agora, se na nossa vida real tivesse aquelas caixinhas de diálogo dos HQs, o que passa na sua mente? O contexto que a gente acabou de ler era disso. O que passa na sua mente? O que é que você é quando ninguém vê? Quem é você quando ninguém vê?
A gente precisa entender isso, irmãos. E a gente precisa ter algumas atitudes radicais. Porque esse texto ele fala que é muito mais proveitoso perder qualquer coisa do que ter todo o seu corpo lançado no inferno. Proveitoso vem de sufero, que significa ser útil, levar junto, recolher algo a fim de ajudar, algo ou alguém a fim de ajudar. É muito melhor a dor de um pequeno fogo nessa terra do que ser queimado eternamente. Às vezes a gente não consegue dimensionar para onde os nossos pés estão nos levando. Existe um texto sagrado que ele diz que existem 2 caminhos diante de vocês, para o povo, como se fosse uma bifurcação, um caminho de vida e um caminho de morte. E eu gostaria de te perguntar, para onde você tem caminhado? Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Esse texto é muito radical. O que você precisa abrir mão? Se você tiver tempinho e querer crescer muito espiritualmente, leia um livro chamado 5 Votos para Obter o Poder Espiritual, do Tozer. E ele fala algo que revolucionou minha vida. Ele falou, quando for falar do seu pecado, coloca o nome dele. Isso faz com que você entenda com quem você está lutando. Contra o que você luta? Qual é o nome do pecado? Contra o que você luta? Outra coisa que esse texto ele nos ensina é que a gente precisa fazer uma amputação radical, tomar uma atitude radical, se despojar, entregar as armas, se render. Quando um povo conquistava uma terra em uma guerra, eles iam até aquela cidade, e quando eles chegavam lá, as pessoas entregavam as coisas, elas se despojavam do que elas tinham. E a gente tem que fazer isso em Deus, sabe? Se despojar do velho homem, deixar tudo que é contra a vontade dele, para poder se render a ele. Vocês conseguem entender isso? Ele é o Rei dos Reis. Uma das coisas que eu tenho pensado bastante sobre a amputação radical é que ela gera uma ação preventiva. E você precisa construir rotinas que façam com que você deixe de pecar. Exemplo. Se você tem problema com pornografia, que é um exemplo muito claro e que provavelmente muita gente aqui tem. Gente, a pornografia, ela estupra a sua mente. Ela faz com que você objetifique outras pessoas. Ela faz com que você, ao assistir, financie coisas horríveis. E se você tem problema nessa área, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é dar nome, como a gente disse. A segunda coisa que você tem que ver é qual é o caminho que você sempre trilha para pecar. Geralmente, a pessoa que está vivendo uma iniquidade, ela tem uma hora certa, um jeitinho que ela armou para pecar todo dia. Vocês conseguem entender? Ela espera todo mundo dormir, liga o computador, baixa, sei lá, o brilho, coloca o fone, eu não sei, no mudo, mas ela criou todo um sistema para que ela peque. Vocês conseguem entender isso? Se você é um cristão e isso tem feito você pecar, o que você tem que fazer? Amputar esse negócio. Não estou mandando você quebrar o computador, não. Porque vai que foi que sua mãe que deu. Aí você quebrou o computador. Filho, por que você fez isso? Bruninho mandou. Não. Mas você pode desligar ele, não mexer mais naquele negócio, na hora que você todo dia acessa para ver a pornografia. Aquele mesmo computador que você usa para ser um altar para Satanás, você pode começar a usar para assistir uma pregação. Você pode criar, do mesmo jeito que você cria uma estratégia para pecar, você pode criar uma estratégia para buscar Deus, amém? Amém? Você precisa entender contra o que você está lutando, cara. Se o que te faz pecar é seu namoro, termina esse negócio. Ah, Bruninho, o que você está falando? Não é eu não, é o texto. O que está te fazendo pecar? É melhor você terminar um namoro que te faz pecado que os dois ir de mão dada para o inferno. É disso que o texto está falando. Se tu é crente e não consegue parar de fornicar, que é ter sexo antes do casamento, que a Bíblia fala, o que você está fazendo no Tinder? Bênção.
Já viu, tem crente que tem Tinder. Irmãos, o mundo está estranho. Você não pode. Você tem que fugir de tudo aquilo que te faz pecar. Se o teu pecado é comprar briga com os outros, sai do Facebook. Para de arrumar treta. Converte esse dedo para digitar lá. Passa menos tempo no Facebook, passa mais tempo orando. O mesmo celular que você enche de redes sociais para ficar brigando, para ficar postando fotos sem menu e colocando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você pode colocar uma Bíblia online. Você pode colocar YouTube, ver uma pregação, bênção. Você tem que cortar. Se for preciso, tira o desgramado do aplicativo. Exclui. Não arranca pedaço não, gente. Quando a gente constrói esses hábitos e a gente amputa, ele faz com que a gente tenha mais dificuldade quando for pecar. Exemplo. Se é o seu pé que te fazia pecar e você cortava ele, você vai ficar só com o pé. E toda vez que você for pulando assim, para pecar, você vai lembrar de que você criou uma atitude que dificultou o processo. Você conseguiu entender? Então, exemplo. Se todo dia, quando seus pais iriam dormir, quando seus pais ou quando as pessoas iam dormir, você acessava a bobiça, agora, quando todo mundo for dormir, entrega o computador. Deixa ele num lugar que você não vai pegar. Tira o aplicativo do seu celular. Se são amizades que estão te fazendo pecar, você vai ter que abrir mão, cara. Ô Bruninho, olha o que você está falando. Não é eu não, a Bíblia fala isso. 1 Coríntios 15, 33. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Provérbios 22, 24 e 25. Se você andar com um homem iracundo, se tornará iracundo também. Sempre na tua vida vai ter dois grupos de pessoas. Aqueles que você anda e aqueles que andam com você. Você consegue entender a diferença? Quem você anda é quem te influencia. Quem anda com você é quem você influencia. As suas amizades, elas te influenciam para estar mais perto de Deus ou te puxam para longe da presença dEle? E esse texto fala um negócio louco, porque ele fala que se você fizer um pequenino tropeçar, ou seja, cair numa armadilha, você vai ter um problemão com Deus. Você vai ter um problemão com Deus. Então, além de você andar com pessoas que te influenciam para fazer algo que é contra a vontade de Deus, você vai estar influenciando outras pessoas a pecarem também. E aí seu problema é dobrado. Vocês conseguiram entender isso? Isso é radical. A gente precisa disso. Tem uma frase que geralmente os coaches usam, né? Que eles falam que você é a média das 5 pessoas que você mais anda. E é verdade isso aí. Você já viu quando você anda muito com uma pessoa que você começa a pegar os hábitos dela? Você começa a falar igual? Gíria, vocês começam a repetir? Até roupa começa a usar igual? Por que você não anda com um homem de Deus então? Por que você não anda com uma mulher de Deus? Alguém que vai ter coragem de olhar na tua cara e falar: bicho, se você continuar fazendo isso aí, você está armando, você está com uma armadilha para si mesmo. Se essa pedra cair no seu braço, já era. Ou você corta, ou já era. Às vezes, além de andar com pessoas que estão colocando pedras no teu caminho para fazer você tropeçar, você está deixando para outras pessoas ainda caírem. Você precisa eliminar tudo aquilo da sua vida que te tira de Deus. Se o que te faz pecar é o futebol que você vai, porque lá os caras falam palavrão, porque lá os caras é bobo, sei lá, e você não consegue fazer diferença lá dentro, você acaba sendo influenciado. Quando você viu, você está falando bobagem também, para de ir nesse negócio. Para. Se o que te faz pecar é aquela pessoa que você sabe que está te dando mole, e que você passa todo dia na volta da escola ou do trabalho, na frente do lugar onde ela está, vai por outro caminho, velho. Vai por outro caminho. Corta da tua vida tudo aquilo que te faz pecar. O que te faz pecar? Quais são os passos que você dá? Coloca uma rotina nova, cria um novo hábito. Irmãos, isso é milagroso. Se você já lutou contra algum tipo de pecado, usa essa estratégia, não falha não. Naquele altar que você adorava o diabo, começa a adorar a Deus. Se é no teu banho, que você ficava fazendo besteira, começa a usar ele para orar. Se é nas suas redes sociais, irmãos, o celular não foi feito só para acessar porcaria não, sabia? Você pode acessar o site do Voltemos o Evangelho lá, o site da Fiel, da Monergismo, e você pode ler artigos de crente, para te ajudar espiritualmente a ser mais crente.
tudo que você faz hoje, que te leva para longe da presença de Deus, você pode, pela graça de Deus, implorar e pedir estratégias dele para que você crie hábitos que te levem para a presença dele. Mas aquilo que você precisa hoje é tomar uma atitude de arrancar da sua vida de uma vez e jogar longe. Jogar longe, não pegar mais. Em nome de Jesus. A gente precisa mais de Deus, cara. E há um texto em Tiago 4, versículo 7, que ele diz: sujeitai-vos a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Essa é a minha oração, sabe? Que você arranque da sua vida tudo aquilo que te afaste de Deus e se sujeite a Deus. Começa a resistir ao diabo. Porque olha, você não vai sair daqui enganado. E eu vou repetir mais uma vez. Ou você tem uma atitude radical, como cortar isso vai acabar contigo. Vai acabar com você. Uma hora ou outra, você vai ser completamente destruído. Porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida. O dom gratuito de Deus é a vida. E vale muito mais a pena abrir mão de qualquer coisa para você aprender a viver. Como diz o Nathan D. Wilson, né? Viver de tanto morrer. Viver de verdade. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena pagar o preço necessário para viver a vontade de Deus. Não se deixe enganar. Não acha que você é o cara que descobriu a roda. Você não é mais esperto do que muita gente que era realmente esperto, inteligente, e mesmo assim se deu mal. Se deu mal. Se deu mal porque achava que podia desafiar as coisas. Se deu mal porque achava que se ele bebesse demais e dirigisse, ele era o espertão, ele era o Toretto dirigindo. Se deu mal. Se deu mal. Abre teu olho. Abre teu olho. Porque ou você, pela graça de Deus, elimina o pecado da sua vida, ou ele vai eliminar o Espírito Santo da sua vida. Gente, isso é sério. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tiver mãos limpas e coração puro. Mãos limpas e coração puro. Eu não estou falando de gente aqui que vai parar de pecar. Você nunca vai parar de pecar enquanto você estiver nessa terra, meu filho, porque tua carne é ruim. É como aquele cara que era cego, e um dia ele foi num culto de libertação, e oraram por ele, ele passou a enxergar. Foi um milagre. Todo mundo viu, ele era cego, e ali ele passou a ver. Meses depois, ele era um dos irmãos mais fiéis da igreja. Ele já tinha se tornado auxiliar do líder. Ele já estava no curso para se tornar líder. E sabe o que aconteceu? Ele procurou o pastor dele, chorando, e disse: pastor, eu preciso que você ore para mim para eu voltar a ficar cego. E o pastor falou: tá louco? Como assim eu voltar a ficar cego? Ele falou: esses mesmos olhos que Deus curaram, agora eu fico cobiçando os outros. E aquele pastor disse para ele, Jó 31, versículo 1, faça um acordo com seus olhos para não pecar, para não cobiçar ninguém. O que eu estou falando não é que você vai parar de pecar, mas que você vai lutar de glória em glória, amputando, abrindo mão do que for preciso para viver em santidade. Vocês conseguem entender isso? Isso vale a pena. Abra mão, santifique sua vida, cara. Coloque um altar para o Senhor em tudo que você fizer, porque é isso que a Bíblia nos ensina, ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não se enganem, o mundo está morrendo por causa do pecado. O problema da nossa geração é que a gente não entende a gravidade do pecado, porque o seu pecado é uma ofensa contra Deus. Cristo veio, morreu naquela cruz, tomou sobre si o peso do seu pecado. Se você continuar pecando, cara, é como se você estivesse falando: olha, Jesus, eu não ligo com aquilo que você fez, eu vou viver do meu jeito. Quando o homem pecou, ele disse, eu não sei se vocês lembram, para a gente terminar, mas o que motivou Adão e sua esposa a pecar, vocês lembram o que foi? Uma sugestão sorrateira de uma serpente que disse: coma, que você vai ser como Deus. Então toda vez que você insiste em pecar, você está dizendo para Deus: eu tomo o seu lugar, eu que mando. E quando você se arrepende, abre mão daquilo, amputa, corta, paga o preço necessário que for, você está dizendo para Deus: você está certo, eu estou errado,
E eu estou disposto a abrir mão de tudo que for preciso para voltar a viver a sua imagem e a sua semelhança. Deus tem que ter muita misericórdia da gente. Porque olha, eu vou dizer para vocês algo. Talvez metade, mais da metade de vocês que estão aqui, com esses rostos bonitinhos, prestando atenção no que eu vou dizer, vão para o inferno. Porque estão brincando com Deus. E a gente está falando de um Deus que tem a salvação na sua mão. E se Ele está te chamando nessa noite, meu jovem, não entra nessa para ser mais um crentezinho qualquer não. Se hoje fosse o caminho de Damasco, se hoje Deus aparecer e te chamar, velho, bate no peito e honra a camiseta que você vai vestir, porque vai valer a pena. Porque os dias aqui, ó, passam assim. Eu tô com 26 anos. Estão passando muito rápido, ó. Parece um tio falando, mas é verdade. Mas eu tô de olho naquilo que é eterno. Eu não vou basear minhas forças em um prazerzinho aqui, ali. Eu tô afim de beber de uma água que vai matar toda a sede da minha vida. Existe um Deus que está aqui nessa noite te chamando para o arrependimento. Mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. A ver com ele, eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz olha no seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim.
pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Declare, tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. O teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e o seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua cruz.
Mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz. Desde o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte Já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, você me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, desde o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, desde o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Prostro-me diante da cruz. Prostro-me diante. Diante da cruz, desde o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Eu espero muito que você saia dessa noite daqui pensando sobre tudo que foi ministrado, sabe? Que essa palavra que foi aqui soprada pelo Espírito, ela entre no teu coração. E que você implore muita misericórdia de Deus, porque ela é o único motivo de nós não sermos consumidos. A gente precisa de mais de Deus, porque nessa luta não é através dos nossos méritos, mas é a nossa real convicção de que Ele já fez tudo e de que eu tenho que deixar Ele transformar e moldar minha vida. Que a presença de Deus te transforme, que o Espírito Santo de Deus cele no seu coração novidade de vida, em nome de Jesus, amém? Amém? A gente tinha esquecido como é que fazia metanoia, né? A gente até, eu no caso, esqueci do momento do dízimo. Então nesse momento o pessoal vai pegar o bag aqui
E a gente vai colocar ele aqui no chão. Mateus, pode pegar aquele bag aqui do violão. A gente vai colocar ele aqui no chão. E aqueles que trouxeram oferta, você tem um momento rapidinho, a gente vai ministrar a última canção. No final eu vou orar por vocês. A gente vem aqui para foto, para tirar a primeira foto do primeiro Metanoia do ano. Oi? A gente vai passar um videozinho no final, enquanto vocês estiverem conversando, do AR. A gente vai ter acampamento esse ano, já está lançado, e é isso aí, vai mostrar uns videozinhos no final. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Fica na liberdade. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, sua noiva vai entrar. Como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Pra acabar, na Nova Jerusalém. Louvado seja o seu nome, Senhor, de eternidade em eternidade. Tu és bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado por hoje, por mais um ano que se inicia. Nós imploramos que o Senhor seja o centro desse ministério e que o Senhor continue usando as nossas vidas para tocar a vida de outras pessoas, para a honra e para a glória do Senhor. Que essa geração, Deus, seja reconhecida como uma geração que se arrependeu e que viveu a vontade do Senhor. Ouve, ó Deus, a nossa oração. Sara essa nação. Esse é o clamor da igreja que te adora. Com o amor de Deus, o eterno Pai, e a graça bendita de Cristo Jesus, o amado Filho, e as consolações do Espírito de Deus, seja com todo o seu povo na terra espalhada e com todos nós aqui presentes. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Liga a luz, galera, fique para frente para a gente tirar aquela foto bonita para registrar o primeiro Metanoia do ano. Na Nova Jerusalém.